Segundo ano, sejam bem-vindos. E hoje vamos falar sobre o cone. Certo? Nossa aula de hoje vamos falar sobre o cone e vamos dar início à nossa aula. Então, os objetivos, né, e elementos, e objetos e elementos abaixo podem ser encontrados no nosso dia a dia. Todos se assemelham a uma forma geométrica chamada de cone, que vamos estudar nesse capítulo, né, nessa aula. Então tem, né, a casquinha de sorvete, comida japonesa, o cone de trânsito, né? Então, gente, vamos considerar o seguinte, ó, que consideramos que um círculo de centro O e raio de medida R contido em um plano alfa e um ponto V não pertencente a alfa e chamamos de cone circular, ou apenas o cone, né, que é a união dos segmentos por uma extremidade V e outra com um ponto do círculo. Aí vamos ver aqui os elementos, né, e classificação do cone. Aí você pode ver na imagem aí, gente, que tem uma geratriz, a altura e o raio da base, né? São onde podemos encontrar cada uma dessas medidas, né, no cone. Então vamos lá. O ponto, gente, o ponto V é o vértice. Vocês observam na imagem aí, vocês estão vendo aí, o ponto V é o vértice. O círculo do centro O é o raio e o raio, medida R, é a base do cone. Você observa aí que eu tenho, né? Eu tenho o raio da base, a base do cone. Cada segmento com uma extremidade em V, outra em um ponto da circunferência da base é uma geratriz do cone. Vocês estão na figura, está localizada a geratriz. A distância do vértice ao plano da base é chamada de altura do cone. Quando a inclinação da reta VO em relação ao plano da base, o cone classifica-se em, depende da posição do cone, ele se classifica em oblíquo, né? Daí a posição da forma da oblíqua do plano da base, né? É oblíqua ao plano da base. Eu tenho o cone reto, ele é perpendicular ao plano da base. Tá aí a condição de um cone reto, vocês dão uma olhada aí, verificar. Aí eu vou ter também uma observação importante, gente, que o cone circular reto é também chamado de cone de revolução, pelo fato de ser gerado pela rotação do triângulo, né, retângulo ao torno de um dos seus catetos. Observe que um cone de revolução vale a relação RH é ao quadrado mais h ao quadrado igual a g ao quadrado, né? A gente já viu isso e a gente vai rever um pouquinho também na explicação de exercício. Aí vamos lá, gente, agora vamos saber algumas fórmulas importantes, né? Que vamos calcular a área da base. Então a base do cone é um círculo e raio medida R. Então a área da base é isso aqui, a área da base é igual a π vezes R ao quadrado. Sem que eu pedir a questão, vocês colocar a área da base de um cone, vocês vão utilizar essa formulazinha aí. A área da base é igual a π vezes R ao quadrado. Aí tem a área lateral. Como é que funciona, gente? A área lateral. A área lateral de um cone setor circular, cujo raio mede G, medida a geratriz do cone, e cujo comprimento do arco é L2πr, perímetro da base. Né? Então, a fórmula vai ficar assim. Então, a área lateral é igual a π vezes R vezes a geratriz. Certo? Tá aí a fórmula bonitinha aí para vocês. Aí tem uma área lateral. Como a gente calcula a área lateral? Gente, a área lateral, ou seja, a área total, né? É a superfície total de um cone e a união da superfície lateral com o círculo da base. Assim, eu tenho uma área total do cone, que é a área total igual a área lateral mais a área da base. Mas, resumindo, tem uma fórmula final, que a área total é igual a π vezes R vezes geratriz mais o raio. Então, eu tenho uma fórmula da área total, certo? Eu tenho as fórmulas para vocês desenvolver as atividades. Dúvidas, perguntas, estou à disposição de vocês, certo? Para tirar qualquer dúvida aí. E bom estudo para todos.